Fala pessoal, Marcos Correia, especialista de fundos imobiliários aqui, e eu tenho um vídeo mais complexo. É o nosso vídeo de 5 dúvidas, mas hoje eu peguei perguntas mais difíceis, perguntas mais avançadas, perguntas para você entender de verdade o mercado de fundos imobiliários. Mas antes, dá uma olhada na descrição aqui que a gente deixou um e-book para você aprender também mais sobre fundos imobiliários. Pergunta número 1. É um bom ano para começar a investir em fundos imobiliários? Eu diria que sim. O melhor dia para investir é sempre ontem. Como ontem passou, hoje é o melhor dia. É sempre importante você investir, é assim que você começa a construir o seu patrimônio, otimiza o dinheiro que você ganha no seu trabalho. Fundos imobiliários são uma forma de você criar renda passiva, de você ter outra fonte, outro fluxo de dinheiro entrando na sua conta mês a mês. Então sempre é um momento interessante. Falando assim um pouco mais específico do cenário de 2022, a gente tem a inflação que está sendo trabalhada aí para ser controlada, a gente tem juros que estão altos, devem subir mais um pouco ainda, e a gente tem o ano eleitoral. Então no fim do ano a gente vai ter ali as eleições e tudo isso pode causar uma volatilidade nos fundos imobiliários e na bolsa em geral, no país em geral, na verdade. Então assim, é um bom momento, mas também é um momento de você entender que volatilidade existirá. Já é um fato isso acontecer em renda variável, ainda mais agora que a gente tem essas variáveis que vão mexer mais ainda com a volatilidade. Então, sim, é um bom ano, porém tenha noção de que as coisas vão mexer bastante. Mas eu gosto de volatilidade particularmente, porque eu acho que volatilidade ela pode trazer risco, mas ela também traz oportunidades. Então, em momentos que a gente vê aí fundos em baixa, fundos apresentando uma oportunidade de compra, pode ser aí um bom momento para você fazer um bom investimento. Mas sim, é um ótimo ano também para você investir em fundos imobiliários. Pergunta número 2. Qual a diferença entre distribuição via regime caixa e competência? Isso é um tema muito recorrente, ainda mais com o caso do MXRF que está acontecendo agora em paralelo. O que é o regime caixa? De uma forma fácil de entender. Regime caixa é basicamente o dinheiro que de fato transita pelo caixa. Imagina, é o dinheiro que entra de fato no seu bolso ou sai do seu bolso. Existe um dinheiro, ele é palpável, você tem ele na sua mão, ele entrou no seu bolso e saiu. Isso é um regime caixa. Então existe o dinheiro transitando ali. O regime competência, ele além de considerar isso, ele considera outras coisas que têm alteração de valor, mas não necessariamente tem uma saída ou entrada de dinheiro. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem lá um imóvel, esse imóvel vale, sei lá, 5 milhões de reais. O aluguel que você vai recebendo daquele imóvel, ele entra no seu bolso, regime caixa. Porém, se amanhã você fez uma reavaliação desse imóvel e de 5 milhões ele vale agora 4, então você teve um prejuízo contábil de 1 milhão de reais. Por que é contábil e não caixa? Porque não sumiu 1 milhão de reais do seu bolso, não sumiu 1 milhão de notas ali do seu bolso. O que aconteceu foi uma desvalorização, então é um prejuízo apenas contábil. Da mesma forma que se você tivesse valorizado ali o imóvel para 6 milhões, não apareceria 1 milhão de reais no seu bolso. Na verdade, você teve um lucro contábil. Então, regime caixa é o que passa de verdade de dinheiro no caixa do fundo e contábil conta também essas partes de valorização e desvalorização. Pergunta número 3. Os fundos imobiliários de shopping tornaram-se arriscados por conta da pandemia e ainda considerando o longo prazo? Eu acho que assim, depende do que você quer dizer como arriscado, tá? Cada investidor tem um perfil de risco e isso daí pode determinar o que é ou não arriscado para essa pessoa. Com certeza a pandemia trouxe mais risco para o setor de shoppings, mas tornou esse setor arriscado em geral? Não necessariamente. Hoje ele tem alguns desafios que ele ainda precisa superar, então isso traz risco ali para o investimento, mas ainda é um setor excelente, é um setor potencial, é um setor que pode trazer aí bastante novidade e bastante frutos no longo prazo. Então eu não acho que ele se tornou necessariamente um setor arriscado, mas ele está em um momento que ele tem mais riscos e você precisa colocar isso na conta caso você queira investir nesse setor. Então é uma fase, eu não colocaria isso como algo perpétuo. Pergunta número 4. Quais são fundos de logística para estudo? Então eu resolvi pegar essa pergunta assim, eu não faço indicação pública aqui de investimentos, então isso daí se você quiser tem o link aqui embaixo para as nossas assinaturas de fundos imobiliários, mas eu quis trazer uma forma de você encontrar opções de estudo você mesmo. Então uma forma que você pode fazer para pegar opções de estudo, entra no Status Invest, entra no filtro e coloca lá os fundos que você quiser, do setor que você quiser. Então no caso aqui a pergunta foi de logística, então você entra lá no setor de logística e ordena por tamanho de patrimônio. Você quer olhar os maiores fundos e a partir dali você começa a olhar suas opções de estudo. Os maiores fundos
tendem a ser boas opções de estudo, não necessariamente opção de investimento, né, para você realmente colocar o dinheiro ali, mas são boas opções de estudo, porque como eles têm um porte maior, eles provavelmente têm um histórico maior, eles têm um portfólio maior e tem mais conteúdo para você conseguir estudar. Então pode ser que no fim da sua análise não vale a pena ali você investir, mas foi um bom estudo, vai valer para as próximas análises que você fizer em outros fundos, você vai ter ali também uma base de comparação. Então se você entrar no Status Invest, eu estou olhando aqui agora, se você olhar os maiores em termos de patrimônio, o HGLG é o maior com 3,2 bilhões de reais, XPLG está em segundo com 3 bilhões, BRCO em terceiro 1,8 bilhões, VILG depois com 1,7 e BTLG com 1,5. Então já te dei as 5 opções de estudo, que são os maiores fundos de logística, todos eles têm bastante histórico, tem bastante imóveis para você entender, né, a variedade que um fundo de logística pode ter e tem, mais importante até talvez, estratégias diferentes, como eles abordam a estratégia de logística em fundos imobiliários. Então esses 5 aí são bons pontos de partida para você começar a estudar o setor de logística. E quinta pergunta, quais são os meus setores de fundos imobiliários favoritos? Assim, eu gosto de todos, eu acho que todos são interessantes, mas tem alguns que me chamam um pouquinho mais de atenção, que são fundos de papel, que são aqueles que investem em CRIs. Eu acho a dinâmica de você ter também não só o imóvel na sua carteira, como são os fundos de tijolo, mas ter também uma exposição ao crédito, como são os fundos de papel, super interessante. Eles também têm esse rendimento potencializado por conta da inflação, por conta do índice de reajuste ali dentro, ele te entrega a inflação com um pouco mais de imediatismo. Então eu acho isso também um componente interessante para ter na carteira para sua diversificação. Renda urbana, que é um setor que nasceu há pouco tempo, é um setor voltado para imóveis em grandes centros urbanos. Hoje, o principal setor dentro de renda urbana é de supermercado, mas a gente tem educacional, agências bancárias até entram nesse setor também, apesar de ser um imóvel um pouco mais complicado ali. Mas é um setor super interessante, principalmente na parte de supermercados, pela resiliência que a gente teve na pandemia, os resultados que eles vêm trazendo. E um outro ponto interessante é que, como são normalmente imóveis bem localizados em grandes centros urbanos, o valor do terreno em si é super importante. Então, mesmo que amanhã ou depois resolvam vender o imóvel, demolir, o valor maior do imóvel em si é o terreno, onde pode ser construído qualquer outra coisa. Então, essa é uma flexibilidade que eu acho muito legal. E mais um setor que eu acho muito bom é logística. É um setor que vem crescendo muito, se provou resiliente durante a pandemia, não só resiliente como cresceu muito na pandemia por conta do e-commerce, vem entregando bons resultados, tem uma perspectiva de valorização super interessante também e tem uma perspectiva aí também de aumento dos aluguéis conforme a vacância que está descendo continuar descendo. Então é um setor que eu gosto bastante também. Esses 3 aí, papel, renda urbana e logística. Mas me conta qual que é o setor que você mais gosta. Eu quero ouvir aí quais são as ideias de vocês aí nos comentários para a gente comparar depois. Então, espero que você tenha curtido o vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e a gente se vê na próxima.